Paz e graça, meu povo. Estou abordando um tema muito interessante aqui. Aparentes contradições. E esse vídeo em especial, eu vou estar dando uma resposta a um inscrito do meu canal. Né? O rapaz, o nome dele é Ricardo. Ele é um ateu, né? Por sinal, muito inteligente, educado. E antes de eu dar sequência no vídeo, eu gostaria de enfatizar isso. Hoje em dia, tem muita gente debatendo, mas ele faz daquela pessoa que pensa diferente dele um oponente, entendeu? Por exemplo, eu sou cristão, o Ricardo é ateu, e nós tivemos longas conversas, né, nos comentários do vídeo. Só que ele é um rapaz inteligente, respeitoso, me respeitou a minha visão, eu respeito a visão dele, entendeu? Porém, penso diferente dele. E hoje em dia, o que a gente vê é o pessoal se atacando, batendo no outro, tudo que é jeito, entendeu? É pós-tribulacionista contra pré, é cristão contra ateu, pré-milenista contra o futurista e por aí vai. Uma igreja contra a outra. Esse tipo de divisão não é bom e não é inteligente. Então está aqui, em primeira mão, um alerta. Que a gente, ainda mais com a expansão da internet, a gente tem a chance de debater com pessoas que estão muito distantes da gente. Só que o debate tem que ficar no campo das ideias. Não pode ir para o lado pessoal. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Bom, o assunto que nós estamos debatendo é de Isaías capítulo 7, versículo 16. Então ali tem uma aparente contradição. Por quê? Porque o menino veio a profecia que Deus fez, que a virgem ia dar à luz. E no original, o nome não é exatamente uma virgem, é uma moça. Então a gente debateu a respeito da cultura e tal e tal. Aí, o que acontece? Veja bem, vamos tentar criar uma mecânica para resolver esse assunto. Como eu disse no vídeo anterior, e vou continuar afirmando nesse vídeo, a maior parte dos ateus não é ateu porque chega numa conclusão que o universo não tem um criador. Pelo que eu consegui entender, a conclusão vem a partir do seguinte: o cara olha para a Bíblia, para esse livro aqui, ó, maravilhoso, e fala assim, pô, isso aqui tá tão cheio de contradição que não tem como ser a palavra de Deus. Porque se fosse de Deus não seria assim e tal, tal. Então essas dúvidas, essas aparentes contradições, que, ao meu ver, formam a maior parte dos ateus. Porque na realidade a conversa deveria ficar no campo da criação em primeiro lugar. Mas quando chega no campo da criação, a ciência não explica. O que explica melhor é Deus, né? Como eu já disse no outro vídeo. Para existir o Big Bang, tinha que ter matéria, espaço e tempo. Independente da teoria que se use, quando se volte no tempo, tem que existir matéria, espaço e tempo. A matéria não existe sem espaço, e que não existe sem tempo. Então, para criar tudo que existe, tem que ser um ser imaterial, atemporal e não espacial. Portanto, Deus é de um outro plano, correto? Então deveria ficar nesse campo a discussão. Mas como a discussão foi para a área da Bíblia, então é o seguinte: a gente vê
por exemplo, se não é um pessoal que é ateu, apontando contradições na Bíblia. Só que a partir do momento que você decide usar a Bíblia, você tem que aceitar a própria Bíblia como resposta. Entende? Então vamos supor, nós temos aqui, eu vou abrir aqui, Isaías 7,16, está dizendo, ó, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal, escolher o bem, a terra de que tem fadas será desarmada dos seus 2 reis. E logo tem um cumprimento imediato. Só que isso não anula, por exemplo, uma profecia que seja de duplo cumprimento. Porque quando você chega em Mateus, no capítulo 1, versículo 22, ó, que tá ali, tá falando da genealogia de Jesus, né? Então, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz, no 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, veja bem, é uma profecia de duplo cumprimento, ou seja, a primeira parte, a profecia se refere a um evento ou uma pessoa específica na história, por exemplo, de Israel, muitas vezes para trazer um conforto, um julgamento imediato, entendeu? Mas a segunda parte dessa profecia, ela é vista pelo Novo Testamento, uma interpretação como tendo um sentido mais profundo, mais completo, tipificado por Cristo, eventos da segunda vinda e por aí vai. Então, é uma profecia de duplo cumprimento. Então, a partir do momento que é apontado a Bíblia, a resposta tem que ser dentro da Bíblia. Porque se a Bíblia fala em Isaías e confirma em Mateus, então quem apontou a Bíblia tem que aceitar a resposta da Bíblia. Você não pode ficar apenas com o texto. E não tem só essas, existem outras, né? Existe de Daniel 9:27, a abominação da desolação que cumpriu com o Antíope Epifânico no Antigo Testamento, é citada por Jesus como um evento futuro. E por aí vai. Tem de Malaquias 3, versículo 1 ao 3, o mensageiro que preparava o caminho, cumpriu-se com João Batista, e se cumprirá plenamente na volta de Cristo. E por aí vai. Então, eu vou tentar abordar um texto por vez. Só que você veja bem, se a gente pegar e tratar o que eu estive analisando é isso aí. Se você pega e aborda um tema bíblico, você tem que aceitar a resposta que a própria Bíblia diz. Senão fica assim, eu coloco, fica meia verdade, entendeu? Tal coisa tem uma profecia e se cumpriu ali, então acabou a história. Não. Porque a Bíblia é um livro que foi escrito em mais de 1600 anos. Por muitos autores, um diferente do outro. Então, é um livro único. Não existe outro livro igual a esse. No mundo, na história. Então, a gente tem que analisar assim. Se você é ateu, se você for usar a Bíblia, você vai ter que aceitar a resposta da Bíblia. Entende? Porque se a gente usar meia parte dela só, daí é complicado. No caso desse aí, é uma profecia de duplo cumprimento. A resposta é essa. Ela se cumpriu imediatamente nos dias de Isaías, mas se cumpriu plenamente com o nascimento de Jesus. Essa é a resposta bíblica. Né? Como o nosso, eu espero que futuro irmão Ricardo acredita, pelo que eu entendi, se eu vou mandar esse vídeo para você, Ricardo, aí você me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, você não é totalmente ateu. Você tem uma crença que se aproxima mais ou menos de que se existe um Deus, ele criou o universo, mas não se revelou da forma que a Bíblia diz. É mais ou menos isso que eu entendi nos seus comentários. Então, a resposta que eu tenho que te dar
E é isso. Se você for usar a Bíblia, você tem que aceitar as respostas que vêm da Bíblia. Certo? Então, falou no Novo Testamento, no Velho Testamento. No Novo foi confirmado, então, pronto. Tá resolvido. É uma profecia de duplo cumprimento. Como tem profecias e atos, né? O aconteceu com Jesus. Jesus levantou no templo e leu a respeito dele mesmo, mas ele não concluiu o versículo. Ele vai se concluir no futuro, então é cheio de enigmas. Mas a dica é essa: se você usar a Bíblia, você tem que aceitar as respostas da própria Bíblia. Tá bom? E a resposta ficou mais que clara. Foi falado no Velho, no Novo Testamento foi confirmado. Então, daí se você for dizer que o Novo Testamento está... Daí assim, então, se a Bíblia não é confiável, então você não pode usar a Bíblia, né? Tem que debater se Deus existe ou não fora da Bíblia. A partir do momento que você usou a palavra de Deus, a Bíblia, você tem que aceitar as respostas da Bíblia também. Entendeu? Você não pode usar só a Bíblia para te acusar o cristão. Entendeu? Que seria o mesmo que eu pegar a ciência e apontar um defeito que eu vejo na teoria, mas não aceitar a teoria e a resposta. Daí isso não seria justo com o cara que acredita só na ciência, entendeu? Então, se a gente for abordar o tema, tem que ser um tema dessa forma. Você usar a Bíblia, eu vou responder a Bíblia para a própria Bíblia para te responder. Se a gente quiser trabalhar fora da Bíblia, tranquilo, bora lá. Eu creio que ficou claro. Tá bom? E para quem chegou até aqui, Deus que te abençoe. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E lembre, debata a ideia, mas não ofenda pessoas. Tá bom? Esse é o meu recado. Deus abençoe.